Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos colaboradores com os nossos apoiadores. No episódio de hoje, a gente conta aqui com os membros regulares da mesa. André Magnelli. Fala aí, André. Olá, pessoal. Vamos lá. Hoje, André nos fala conosco da Europa, de Viena. Está na turnê internacional do Ateliê de Humanidades, com vários lançamentos de livro. Confiram lá a agenda no site, no Instagram também, né, André? Certamente. Turnê é ótimo, né? Para mim é uma turnê internacional. O artista está aí passeando, está apresentando o trabalho, é uma turnê internacional. Pô, passeando é sacanagem. Passeando não, trabalhando. O cara é trabalhador. E também, como nosso convidado especial, nós temos aqui Nelson Leles, que é doutor em Sociologia Política pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e atualmente pós-doc no Programa de Políticas Sociais, também pela UENF. É um estudioso da religião, a sociologia e filosofia da religião e teologia, e está aqui hoje para conversar conosco. Fala, Nelson, boa noite. Olá, boa noite, obrigado aí pelo convite. Vamos juntos. Valeu. Então, a gente convidou o Nelson para conversar aqui. Nelson é um colaborador assíduo, né, nos Fios do Tempo. Quem acompanha os Fios do Tempo lá na Ateliê de Humanidades conhece os textos do Nelson, sabe mais ou menos do que ele fala. E hoje a gente convidou ele aqui para falar do nosso tema, do nosso primeiro bloco, o que há de novo nos estudos da religião. Para dar um pouco de uma breve introdução, falando aqui do meu ponto de vista, que vem da sociologia e da antropologia, a religião é um tema clássico da sociologia, né? Se você for olhar para os clássicos da teoria social, a religião está lá de uma forma ou de outra. Está evidente em Max Weber, não tão evidente assim em Durkheim, mas presente também, bem presente. Na verdade, muito bem presente nas formas elementares da vida religiosa, não tão bem presente assim no Durkheim, conhecido mais pelos sociólogos, né, do método e da divisão do trabalho social, e um pouco presente ali no Marx, embora, digamos assim, em menor grau. E se você contar também a filosofia política que os antecederam, enfim, de uma geração atrás, você também vai encontrar uma série de discussões fundantes acerca do pensamento ocidental acerca da religião. Isso sem contar, é claro, toda a tradição de teologia, que também pode ser enquadrada aqui, eu diria, como estudos da religião, mas da qual eu não tenho muita familiaridade. Se o Nelson quiser falar um pouco mais sobre isso, ele pode trazer esse ponto. Mas, enfim, a religião esteve, né, na fundação das ciências sociais, certamente também na fundação da antropologia, e eu diria que depois de um certo tempo, passando ali pelo século XX, houve uma espécie de lacuna, ou talvez um silêncio, nos estudos sociológicos da religião, até eles serem recuperados, quase como um passe de mágica, lá pelas décadas de 60, com uma série de teses de renascimento ou ressurgimento da religião, após a tão conhecida e tão repetida tese da secularização que é tão conhecida quanto criticada, né? A ideia de que no mundo contemporâneo as religiões progressivamente, lentamente, ou talvez até avassaladoramente, perderiam sua relevância, dariam lugar a outros modos de conceber, de fazer sentido do mundo. Essa tese, lá pelas décadas de 60, ela veio a ser pesadamente criticada por uma série de pensadores da área das ciências sociais, entre os quais a gente pode destacar o Peter Berger, por exemplo, um dos nomes mais conhecidos, também o Luckmann, colaborador do Berger, dentre outros. Daniel Bell também pode estar nesse rolê aí, e outros nomes que a gente pode ir mencionando ao longo do episódio, porque parecia que a religião não tinha sumido tanto assim, né? Parece que ela voltou ao palco mundial lá nessa virada da década de 60 para 70, com uma série de fenômenos que a gente também pode conversar um pouco mais depois, mas de maneira geral a religião parece que voltou nessa época e hoje em dia parece que voltou de novo, né? Aqueles que pensam e discutam, analisem a vida social e em particular o presente no Brasil, né? Não podem deixar de notar, não podem deixar de falar da importância da centralidade da religião.
se é que puderam deixar em algum momento, né? Então, para a gente conversar hoje, a gente quer, enfim, não só falar um pouquinho dessas teses mais antigas, que de certa forma a gente dialoga até hoje, mas falar do que é de novo nesses estudos da religião. O que tem sido feito hoje, né? Quais são as novas frentes de estudo, as novas frentes de análise, os novos problemas, as novas hipóteses, as novas teses. Há alguma tese que veio a substituir a tese da secularização, ela ainda é atual. Como a gente pode, de certa forma, pensar o nosso mundo através da religião, né? E pensar a religião no nosso mundo. É um pouco sobre isso que a gente quer conversar hoje. Fiquem à vontade. Ok, Lucas, obrigado pela introdução, que nos ajuda bastante aqui a iniciar um assunto que possui muitos dados, mas ainda assim é complexo e espinhoso, né? Antigamente era muito fácil fazer algumas definições dentro do campo da religião, porque meio que víamos, né, nas leituras, enfim, nos estudos, meio que um bloco monolítico. Então, com essa pluralidade, né, você fala sobre a questão da nova tese, né, uma nova possível tese em relação à secularização, o próprio Peter Berger ele vai fazer uma proposta em cima da tese da secularização para poder colocar a tese da pluralidade, né, os vários altares, né, como ele aborda no último livro dele, né, os múltiplos altares na modernidade, né? Então, hoje o que nós observamos é uma fragmentação muito grande dentro de um próprio de um único segmento religioso. A gente não consegue mais determinar a identidade do que é a Igreja Católica hoje, né? Não temos condições hoje de fazer uma classificação e dizer o seguinte: ó, a Igreja evangélica é isso, né? O pentecostalismo é isto, né? Nós temos ramificações dentro do próprio pentecostalismo brasileiro, né? Então, já se fala desses segmentos no plural, né? Então, nós temos hoje os pentecostalismos, né? Então, dificilmente a gente vai olhar para o campo religioso brasileiro hoje com uma tranquilidade de análise. Temos alguns dados de algumas pontas que são importantes, mas eu queria começar essa análise pensando não apenas no campo atual, né, religioso, mas observando como algumas questões que a gente pode observar nos dias atuais já estavam presentes há quase um século, né? Nós temos observado, por exemplo, um campo antagônico entre conservadores e progressistas, mas já havia, na década de 30, uma confederação evangélica do Brasil que articulava uma reunião, um ajuntamento com evangélicos progressistas. Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, um envolvimento pouco antes da explosão da ditadura civil-militar, e alguns já vão caracterizar como civil-militar empresarial, né? Um evento importantíssimo que aconteceu no Brasil, chamado Congresso do Nordeste. Isso aconteceu em 62. E olha só que coisa interessante. Vários evangélicos queriam dialogar com a sociedade, compreender as demandas da sociedade, e eles chamavam para esses eventos de conferência religiosa ninguém mais, ninguém menos do que Celso Furtado, Gilberto Freire, para poderem não pregar, mas para poderem trazer subsídios a fim de que essas pessoas tivessem ferramentas capazes e possíveis de atender às demandas na sociedade brasileira, né? De tal forma que, a partir também deste envolvimento e da ditadura civil-militar,
muitos desses evangélicos progressistas foram expulsos de seminários, né, que davam aula, muitos dependiam financeiramente disso. Você tem um caso, por exemplo, do Anivaldo Padilha, né, pai do ministro Alexandre Padilha, que veio a conhecer o filho dele, salvo engano, 7 anos depois, que ele foi embora para os Estados Unidos, foi acusado de comunismo por 2, salvo engano, bispos ou pastores da Igreja Metodista, onde ele fazia parte, né? E ele conheceu a voz do filho dele através de gravações em fita cassete. Então, muitos desses movimentos que nós olhamos nos dias atuais, né, de um grupo chamado ou identificado como progressista no campo evangélico, isso já existia há décadas. O que aconteceu foi uma intensificação na redemocratização do país. E aí todos nós estamos de olho, chegando agora para uma análise para os dias atuais, nos resultados do censo que nós tivemos, né? Estamos aguardando aí ansiosamente para ver o que acontece, porque desde a década de 80, 85, 86 ali, na redemocratização do Brasil, já se tem feito um levantamento dessa dinâmica dos números em que a instituição católica vem perdendo substantivamente o número de fiéis, a Igreja Evangélica vem tido um avanço expressivo, e há já também um prognóstico, inclusive, que até a metade da década de 30, que está por vir, né, os evangélicos estarão pareados com a Igreja Católica, né? Há também um avanço de religiões espiritualistas orientais no Brasil, pequeno, mas há um avanço. Pequeno também avanço, mas mais do que essas religiões orientalistas, de religiões afro-brasileiras, né? E de modo que estamos todos curiosos para saber o que vai acontecer nesse diagnóstico, e agora que já avança para 40 anos. Mas dentro desse espaço de 30 anos, que vai até o censo, né, de 2010, você tem um crescimento dos evangélicos. Estou falando mais dos evangélicos aqui, porque esse é um dos pontos, digamos, principais, né, da temática dentro do campo de estudos da religião aqui no Brasil, crescimento dos evangélicos, porque ele não acontece apenas numericamente, ele acontece também, o crescimento dele, em várias frentes depois da redemocratização do país. Você tem na própria política profissional. Qual era o mote? Qual era a declaração? Qual era a determinação antigamente para os evangélicos? Crente não se envolve em política, né? Depois disso, passou-se a pregar e a desenvolver a seguinte declaração: irmão vota em irmão. Então, vai se focando nessa ponte, né? E também nesse avanço das frentes, no envolvimento, por exemplo, também, não apenas na política profissional, mas também nas redes, né? Com o surgimento, já no final da década de 70, dos neopentecostais, a Igreja Universal do Reino de Deus, que vem na década de 70, em 1977, né? Em que você tinha, um ano antes, um acúmulo de inflação que passava de 40%, uma crise do petróleo, e aí ela traz a teologia da prosperidade para o Brasil e começa a avançar com o discurso dela em programas, em rádios. Hoje a Igreja Universal tem a Rede Aleluia, hoje a Igreja Universal tem a Record TV, né? Hoje a Igreja Universal ela
consegue captar dentro da rede um espaço muito importante, né? Então, para além dessa questão, você tem também um avanço religioso, e aí eu não estou dizendo apenas dos evangélicos, mas um avanço religioso em outras mídias, né? Para além da web 2.0, aí você tem a web 3.0, agora 4.0, né? E por que eu estou falando da rede? Porque a rede também é um outro assunto, né? Mas antes de passar para essa questão da rede, que é um outro assunto, não sei se o André quer fazer alguma abordagem dentro desse ponto sobre política, né? Talvez, assim, em relação ao tema da política, só para complementar, de fato, a gente tem, como você sinalizou, uma importância do tema da política dentro do contexto brasileiro, dada a exceção dos evangélicos, mas isso, primeiro, como você enfatizou, tem que ser colocado, situado dentro de um fio histórico em que o assunto, de certa forma, não é novo dessa conexão entre religião e política no Brasil, tanto a partir do fato que você mencionou sobre a questão dos evangélicos antes do golpe civil-militar, como também é importante perceber no âmbito da ação política religiosa que também existe a presença do elemento católico, né? Que é algo que é constitutivo, digamos, da formação do Estado Nacional Brasileiro, que já coloca em xeque de imediato a própria ideia de pensar a secularização no Brasil a partir de uma chave predominante à la modelo francês, por exemplo, ou modelo norte-americano. Então, um tema que é muito interessante no âmbito da questão da relação entre religião e política, igreja e Estado, tem a ver com recuperar um fio de processo histórico e, ao mesmo tempo, ter uma atenção às transformações do presente, em que existem articulações entre religião e política, religião e Estado, ao longo da história do Brasil, que traz algo que tem até alguns estudiosos do Brasil chegam a falar de uma certa laicidade à brasileira, né, que é bem diferente da trajetória que muitas vezes se vê como a predominante no mundo moderno, porque uma boa parte das narrativas sobre secularização tiveram baseadas em um certo escopo de reflexão muito reduzido, né? Normalmente pensando a partir da experiência europeia e, sobretudo, a francesa, que tem uma experiência de laicidade muito particular, né, de uma ideia de laicidade que é muito singular do hexágono da França e que não se aplica, por exemplo, a um país como os Estados Unidos da América, né? Quanto mais ao Brasil. Então, esse tema é um tema que me interessa particularmente, né, que coloca diversas reflexões sobre qual é a relação entre religião e Estado, religiões e movimentos sociais, quais são os tipos de relações possíveis, né, como que se dá a participação das religiões na esfera pública, dentro de diversos contextos, né, quais são as formas de fundamentalismos presentes, não somente os fundamentalismos, né, que é uma questão que a gente fala, fundamentalismo pensa muito no Islã, que não é um problema brasileiro, né, mas também diversas formas de fundamentalismo e outras linhas, né, católicos, evangélicos, judaicos, hindus. A própria ideia de fundamentalismo é interessante, porque tem a ver também com o movimento evangélico, de os fundamentos, né, e um movimento evangélico nascido no contexto norte-americano, né? Então, essa questão de o quanto que a participação com o processo de democratização dos evangélicos na política, qual a implicação disso, a consequência do ponto de vista democrático, será um perigo, ou, na verdade, será algo relativamente que faz parte do processo de democratização, em que atores entram em cena reivindicando suas pretensões de validade, né? Então, diversas questões aí que são bem relevantes, né? Estamos diante de um perigo ao Estado, ou, na verdade, é apenas uma expressão de uma experiência democrática em que nunca houve saída da religião e, na verdade, você tem essa ascensão dos evangélicos explicitamente na cena pública, sendo que os católicos sempre estiveram presentes, só que de uma forma muito mais escamoteada, né? Com uma presença tão forte no âmbito do Estado que não precisava
se fazer contra o movimento de ascensão. Já os evangélicos veem muito, né? Tem toda essa explicitação da participação, né? Como um ato de conquista, né? E isso também se torna ostensivo e gera, opa, calma aí. Né? Por outro lado, existem problemas muito grandes para a laicidade quando você tem uma tentativa de atuar sobre as leis, legislar em função de uma percepção pouco sensível ao caráter laico do Estado e ao pluralismo, e gera tensões. Então, eu acho que tem um leque aí de problemas muito interessantes que muita gente está abordando, inclusive Nelson. Eu acho que uma coisa aí, só para aproveitar essa deixa do André, são alguns problemas que Nelson colocou, e André também, mas a gente poderia sistematizar brevemente, falando aí de uma questão da relação entre religião e política, que, de certa forma, a gente pode ver ela pela chave da categoria de laicidade, né, do Estado como instituição democrática, de certa forma, um modelo dominante no mundo hoje, e a laicidade desse Estado, de um Estado que não tem uma religião oficial. Do lado desse problema relacionado, mas não igual, a gente tem o problema da secularização, que não diz respeito necessariamente à laicidade, mas também diz respeito ao lugar da religião no tecido social, né, a maneira que as pessoas experimentam, vivem a religião. E a gente também tem um outro ponto aí que eu queria trazer, que é a ideia do secularismo, né, que é a ideologia da secularização. O secularismo como esse conjunto de ideias de que propõe que há uma separação, ou que deve haver uma separação entre o secular e o religioso, que também, enfim, é uma categoria, ela própria, muito rica e densa, e com uma história muito interessante, que começa como uma categoria religiosa e depois vira uma categoria quase sinônimo de modernidade secular, né? Mas o ponto aí é que... Começou como expressão de desapropriação de bens da igreja. Era um sentido muito específico, né? Uhum. Mas é uma categoria que nasce de dentro do pensamento eclesiástico, né? É uma forma de pensamento religioso sobre o mundo, né? E nesse ponto mesmo, a gente tem aí, nesses três núcleos simbólicos, aí, a gente também pode colocar uma chave mestra para entender isso, que é o problema da separação entre as esferas, né? Colocando de maneira bem sociológica, quadrada, né? A gente costuma pensar analiticamente, ou mesmo normativamente, que esses distintos domínios da vida estão separados, pelo menos deveriam estar separados, a depender do meio, mas, como o André muito bem colocou, a gente vê a história do Brasil, a separação entre Estado e religião nunca foi exatamente muito firme, menos ainda a separação entre religião e política. O pensamento católico brasileiro, inclusive, teve o seu momento de maturação por excelência, eu diria, no início do século XX, enquanto o Estado-nação brasileiro estava sendo francamente construído, né? Então a gente tem ao mesmo tempo a construção de uma espécie de ideário político religioso e do ideário político brasileiro acontecendo em paralelo, né? Isso não é algo que pode ser subestimado. E hoje em dia a gente vê de fato um modo de participação diferente com os evangélicos que me lembra a ideia, né, não de necessariamente ressurgimento, mas de desprivatização ou de republicização da religião, como se ela estivesse em algum momento da história se tornado exclusivamente privada. E aí, mais uma vez, a gente entra naquele reino ambíguo entre projetos e realidades concretas, né? Se a realidade de fato foi privada em algum momento, ou se queriam que ela fosse privada, então a sua aparição na esfera pública aparece como uma espécie de aberração, né? Mas será mesmo que ela saiu da esfera pública? Acho que a questão mais provocativa que o tempo presente nos traz é essa, né? Em que medida é possível que uma dimensão tão, eu diria, entremeada na vida dos seres humanos saiu, né, da esfera pública, né? Apesar dos nossos dos esforços e mecanismos institucionais para retirá-la desse domínio. Pois bem, só lembrando algo que o André também mencionou sobre os católicos, há um livro recente lançado aqui na América Latina, falando sobre evangélicos e pentecostais, em que já se pensa numa certa mimetização, né? Um desejo, talvez, de que os evangélicos, como os pentecostais são os que mais crescem, né? De tentarem, de fato,
criarem uma dinâmica a fim de que eles se posicionem tal como o catolicismo no passado, guardando as suas devidas limitações, né, digamos assim. Mas, pensando também nessas esferas, na esfera pública, ou nessas esferas possíveis de promoção ou de participação, né, de religiosos, eu acho que faz um link também com um outro ponto que eu estava querendo trazer aqui, que é essa participação nas redes, a militância nas redes e a participação política nas redes. Ou seja, olha como essas esferas vão aumentando, e aí você tem um outro elemento importante, que não é apenas o crescimento de evangélicos nesse sentido, mas também dos desinstitucionalizados, né? Ou dos sem religião, nesse caso, e aí que vai viver a sua espiritualidade ou a sua militância religiosa no cyberespaço, né? Então, você tem uma desinstitucionalização causada também pela modernidade, pela secularização, né? Em que esses sujeitos admitem muito menos a autoridade carismática, né, de um líder, admitem muito menos um estatuto eclesiástico para poderem seguir, né? Embora que, isso é muito importante que se diga, os dogmas estão ali, né? Ele rejeita o espaço, o templo, o sujeito que o lidera, mas o dogma permanece, ainda que dirigido politicamente de forma contrária. Mas ele continua crendo e fazendo da sua doutrina e do seu dogma uma forma diferente de ver o mundo e de aceitar também essa pluralidade. É a própria Danielle Evileger, né, que vai também dizer que o protestantismo ele abre uma porta interessante para se pensar a autonomia do sujeito, no sentido de que é ele que vai decidir a conversão dele, né? Estou decidindo-me por Jesus, né? A salvação cabe à minha decisão, não a salvação de estar em um lugar, ligado a algum lugar. Então, pensar a autonomia, de certa forma, né, guardadas também as suas devidas proporções, a partir do protestantismo antigo e daquilo que a igreja evangélica, hoje em dia, acaba apresentando. Embora que, na minha opinião, a igreja evangélica mudou muito pouco, né, estruturalmente falando, em relação à igreja evangélica, né? Se a gente colocar na ponta do lápis, o cálculo exato é que não há salvação fora da igreja evangélica, no discurso de muitos líderes nesse sentido, né? Então, ao mesmo tempo, voltando, que há uma desinstitucionalização, um crescimento desse sem religião, você tem, por outro lado, um fortalecimento também do conservadorismo. E por que isso? Outro dia eu li um material antigo, isso da década de 50, final da década de 50, de um norte-americano chamado Leon Festinger, que falava sobre dissonância cognitiva. O que significa isso, né? São pessoas que preferem evitar a dissonância com informações e que possam contradizer as suas crenças. Então, elas preferem não adequar nenhuma outra informação ao seu mundo de vida, não expandir, mas fecharem nos seus mundos. E todas as informações novas que chegam, ou elas ressignificam para os seus mundos, ou elas excluem. É por isso que há também o fortalecimento do conservadorismo e também do próprio fundamentalismo, que vai gerar um outro ponto, né? Que é o da intolerância
religiosa, que é também um assunto da atualidade. Pois bem, a gente tem falado aqui, né, Nelson tem falado bastante do protestantismo, né, e porque, enfim, é um ator hoje em dia extremamente evidente de relevância, né, no cenário brasileiro, mas também vale a pena a gente pensar uma categoria, né, Nelson mencionou um pouco antes do censo, a gente espera aí ansiosamente pelo censo de 2020, que seria em 2020, 2022 e está saindo agora. Uma categoria que eu acho que é importante a gente pensar é a dos sem religião, que é uma categoria em si problemática do ponto de vista metodológico, porque a princípio era uma categoria pouco mal definida, que englobava mais ou menos muitas pessoas que não tinham uma confissão denominacional, depois ela foi sendo refinada, passou a agrupar sem religião, agnósticos e ateus, mas ainda assim ela é uma categoria complicada, né, porque ela não necessariamente significa, sem religião não necessariamente significa pessoas sem algum tipo de crença em alguma questão espiritual, digamos assim. Né? Muito pelo contrário, parece que o perfil do sem religião é um perfil de pessoas com múltiplos pertencimentos, que é algo muito comum no Brasil. Né? Pessoas com várias crenças e que não necessariamente se associam a uma denominação ou uma instituição em particular. Né? Falo isso porque Nelson trouxe essa questão dos desinstitucionalizados dentro do protestantismo, e também faz sentido a gente falar desses desinstitucionalizados de maneira ampla, né? Pessoas que caminham, de certa forma... O catolicismo, né, também, né? Vale enfatizar, o catolicismo sofre ainda mais gravemente essa questão, né, da desinstitucionalização. As pessoas que passam por diversas organizações religiosas, mas não confessam, não se denominam, não se identificam com uma em particular. O que é uma outra tendência, né, nos estudos contemporâneos da religião, que são novas formas de viver a religião. Né? Porque quando a gente pensa em religião, pensando em termos clássicos, é essa ideia da pertença de um indivíduo a um grupo, mediado por uma crença com um corpus de rituais. Né? Mas existem formas de vivência religiosa, de vivência espiritual múltiplas que, de certa forma, bagunçam esse modelo, esse tipo ideal, e que nos colocam também, enfim, outros desafios de análise. Sim, e você tem também a questão da bricolagem, né? Bem da Daniele, né? Da Daniele. Então, você tem essa questão que o Lucas tocou também é importante, porque hoje em dia a ideia da identidade religiosa, e conforme também eu mencionei na introdução, ela passa a ser cada vez mais complexa nesse campo, não apenas do sem religião, mas de pessoas que são ligadas a determinada instituição religiosa. Eu vou citar um exemplo que pode parecer até engraçado para alguns. Pessoas que frequentam uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, né, conservadora, ela pode muito bem chegar na sua casa, ligar a televisão e ouvir o Malafaia pregando, ou R.R. Soares, e investir as suas finanças, né, nos seus programas, nas suas campanhas, ou fazer uma campanha da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou o contrário também pode acontecer, né, de pessoas em igrejas pentecostais ou neopentecostais chegarem nas suas casas e ouvirem pregadores mais conservadores, como Hernandes Dias Lopes, Nicodemos. Então, você tem uma abertura, uma certa desconexão, né, com uma só identidade, e passa a abrigar em si um mercado de bens simbólicos absurdo que existe hoje no Brasil. Né? Então, o que me atrai, o que me oferece vantagem na vida? Então, dentro disso, você tem o coaching evangélico, o coaching religioso, que te favorece no discurso para algumas demandas suas. Né?
Então, assim, o que se critica dentro desse campo, né, algumas pessoas mais uma crítica mais aguda em relação a isso é que a religião, né, de certa forma, ela abastece as pessoas com determinados discursos sobre saúde, por exemplo, educação, mas muitos desses discursos não posicionam um religioso para as lutas devidas na sociedade, né? Ninguém vai à prefeitura para poder acompanhar a votação na Câmara dos Vereadores, para acompanhar e cobrar devidamente as demandas que estão gritando na sociedade. Então, há uma certa, de certa forma, alienação nesse campo, né? E que tem sido também criticada por religiosos, né, progressistas dentro nesse meio. Né? Então, é só para poder apontar o problema da identidade múltipla, né, que o Lucas também focou. Eu acho que um exemplo bom foi um que a gente conversou em Porciúncula, né? Quando você falou nas sessões de cura em certas igrejas evangélicas, né? Que acaba, você de repente pode detalhar um pouco mais, mas E que aqui são acaba tendo. mencionadas na rua. O carro Uhum, de som passa na rua. Desculpa, André, só abrindo um parênteses para não uhum, esquecer. Aqui na minha cidade, de Porciúncula, que tem cerca de 25 mil habitantes, é muito comum você ouvir na rua bicicletas passando, anunciando, carros de som na rua anunciando o evento de cura que vai acontecer na igreja naquele dia, naquela hora, né? uhum, Só um detalhe aqui. uhum. Porque nisso daí eu sou tal, eu tentando fazer aqui um trabalho de reflexão de mudança de perspectiva e retomando a questão da secularização. Existe uma questão que diz respeito a uma tomada de posição clara a respeito de algumas coisas. Né? Porque existe uma contradição entre uma sessão de cura, em que se promete a cura do indivíduo a partir da intervenção espiritual, a partir de cerimônias de caráter mágico, e a necessidade, por exemplo, de ter cidadãos que tenham uma consciência dos seus direitos, que consigam acessar serviços médicos, que tenham um cuidado adequado por parte, né, do Estado, das instituições, que tenha uma consciência dos direitos sociais como um caráter da cidadania. Né? Então, nesse caso também, existe do ponto de vista de uma sociedade republicana e democrática, o Estado Democrático de Direito, chega um momento que existe, sim, claramente uma necessidade de fazer um corte entre o que se aceita ou não se aceita do ponto de vista da sua posição como cidadão. Eu não tenho como dizer que é equivalente ou se equivale uma sessão de cura e como sendo talvez natural numa sociedade, relativizando a importância de você ter uma formação cidadã que os indivíduos não precisem recorrer a isso e que eles tenham efetivamente um acesso a direitos sociais. Né? Então, nesse caso, a definição também de discurso secular, né, o processo de formação cidadã, ele entra em pontos de tensão com o discurso religioso, sobretudo com certos tipos de religiosidade, que não podem ser apagados a partir de um certo relativismo, em que as posições se equivalem, as posições não se equivalem. Né? Existe um processo de construção de cidadania nesse país em que a religião, às vezes, entra como tapa-buraco, e não é uma coisa de ontem nem de anteontem, né? Como sendo um certo tipo de ritualismo mágico, religioso, dentro de uma sociedade de concorrência religiosa, atendendo a indivíduos, muitas vezes com uma série de carências, né, afetivas, econômicas, educativas, e a religião, não todas elas, mas certos tipos de religiosidade entram aí como às vezes como um apoio afetivo, no sentido positivo do termo, dando cuidado para pessoas que de outra forma não teriam acolhimento, e às vezes também instrumentalizando essas pessoas, né, e atuando de forma perversa. Né? Isso tem que ser dito também, ou senão a gente entra uma certa relativização exagerada do posicionamento. Né? Não sei se tem alguma coisa a falar sobre isso, que eu agora fui um pouco mais polêmico. Sem dúvida, André.
A religião, ela possui o seu lado terapêutico, digamos assim, mas ela possui também o seu lado de instrumentalização. Pode ser que até esse lado terapêutico seja uma forma de instrumentalização para uso posterior, né? Mas uma coisa interessante é que onde há uma falha sistêmica do Estado, como a questão do acesso à saúde, né, educação, a religião aproveita, né, esse período. E, então, ao invés de ampliar o debate para a cidadania, para direitos, né, ela reforça o seu discurso sobre a transcendência, né, e acaba alienando pessoas da materialidade, das demandas sociais realmente reais. O Boltanski, E por exemplo, ele de uma percepção pragmática das coisas, ou seja, do positivo do tempo, conseguir encadear as relações causais que levam aos processos de adoecimento, de empobrecimento, dos circuitos perversos, que é o que podemos chamar de superstição. Né? Existem argumentos supersticiosos que são danosos do ponto de vista da construção de uma sociedade democrática. Sim. E aí, um dado interessante também aqui, André, não significa que pessoas que abraçam esse discurso religioso, elas vão abrir mão de aceitar, no caso, né, aquilo que é vindo do governo, né, possibilidades de uma educação gratuita, financiamento na educação, esses programas do governo que possibilitam acesso à moradia e tudo mais. Aí o Boltanski vai dizer o seguinte: as pessoas podem ser conservadoras no seu comportamento, mas podem se abrir para um certo progressismo nessa visão de determinadas aceitações, né, dos programas de governo. Então, há uma pesquisa sobre a 55ª legislatura aqui no Brasil, e isso está descrito até na minha tese, em que a maioria dos evangélicos, grande maioria dos evangélicos, apoiava a mesma pauta dos evangélicos eleitos parlamentares de esquerda. O discurso conservador religioso era o mesmo dos parlamentares de direita, conservadores. Mas as pautas que traziam esses elementos de moradia, de educação gratuita, de financiamento de educação e tudo mais, eram abraçadas pela grande maioria dos evangélicos no Brasil. Então, esse é uma questão interessante. Não significa que o líder religioso ter direcionado o seu discurso à comunidade para determinado candidato, que todos vão... o caso mais recente é Maranhão, né, 2018 e 2022. Há, inclusive, uma necessidade de se olhar para o Nordeste, dos movimentos religiosos de massa que podem acontecer por lá. Né? Há poucos dias eu fiz uma pequena postagem sobre isso. Você tem cidades com um número muito pequeno, né, de igrejas, e que agora estão tendo um foco maior dessas grandes igrejas para o movimento de arrebanhar essas pessoas, uma vez que elegeram um candidato que não fazia parte das grandes convenções da igreja evangélica. Então, há que se ter um foco, um olhar muito cuidadoso para as coisas que vão acontecer, dos grandes movimentos de evangelização no Nordeste a partir desse ano. E já tem 4 agendados só para esse segundo semestre no Nordeste.
Eu acho que vale a pena mencionar, assim, para quem tiver interesse de avançar nessas questões, tem, obviamente, os artigos do Fio do Tempo, vários sobre isso, tem a própria coleção que a gente está começando agora, né, dirigida pelo Nelson Leles, que é Religiões, Enquadramentos e Fronteiras. A gente já tem o livro da Rita Gonçalo, vai sair o livro sobre Igreja e Política, né, Católico, Catolicismo e Metamorfoses, que é organizado pelo Nelson Leles, junto com a Silvia, né? Com a Silvia Fernandes, não é isso? Silvia Fernandes. E um livro que é muito interessante de síntese dessa discussão, que meio que passou aqui, é o livro da Daniele Hervieux-Leger, que o Nelson citou e eu recomendo fortemente, que é O Peregrino e Convertido. Ela deixa bem clara essa questão, tanto da dimensão da desinstitucionalização, como o Nelson falou, e de uma certa mobilidade religiosa feita da forma de bricolagem, quanto também as experiências de convertido e as diversas motivações que levam às conversões. Isso leva a uma série de questões muito interessantes, que algumas já passaram aqui, sobre como se dá como se dá a religião e o movimento, como diz Daniele, dentro do contexto da sociedade contemporânea, que traz coisas como identidades religiosas que estão aqui, e outras coisas como os mecanismos de adesão religiosas, mobilidades entre religiões existentes, né, que passou um pouco aqui pela questão de serem religiões, o surgimento de novos movimentos religiosos, né, tanto internos às religiões, quanto também do caráter, digamos, das espiritualidades, que fazem, às vezes, bricolagem entre religiões e referências tiradas de outros registros, seja orientais, seja a partir de supostas passagens pela ciência. Né? As mudanças nas formas de crença são muito interessantes. Né? Muitas vezes fala, as religiões ressurgiram, mas acredita-se da mesma forma que um homem do medievo, um homem e uma mulher do medievo? Não, existem mudanças na estruturação do regime de crença. Né? A experiência religiosa hoje é bem diferente daquela de algum outro tempo. Né? Então, não vou ficar mencionando muitas coisas aqui, mas existem uma série de articulações possíveis de religião com as outras esferas da sociedade, que também interessam cada vez mais na nossa sociedade. Né? Impacto sobre a economia, sobre as artes, sobre a política, que a gente não teve como abordar aqui, sobre a vida afetiva e emocional, que não teve como abordar aqui. Um ponto, só para concluir em relação a isso, é que eu acho que um aspecto que dá muito claro, assim, em termos de uma questão, é essa ideia de religião como tradição, como alguma coisa que se passa de uma geração a outra. É um dos grandes desafios hoje em dia que articula com a questão da institucionalização. Né? Na nossa sociedade, os mecanismos de reprodução da religião se davam a partir da educação cristã, sobretudo católica, né? E essas passagens não se dão mais, né? De uma sociedade bastante individualizada e bastante desinstitucionalizada. Isso é uma questão bem interessante, que até o interesse do Nelson de ver as mudanças do IBGE mostram isso. Né? A sociedade está em uma transformação constante, também porque a tradição não se reproduz automaticamente na nossa sociedade. Os pais são religiosos, os filhos podem ir para vários caminhos diferentes. Os pais podem ser católicos, os filhos você já está falando de uma geração que não se reproduz. Para a gente dar continuidade, então, ao nosso papo, mas pulando aqui para nosso segundo bloco, nosso tema emergente, a gente vai trazer aqui uma notícia. A notícia está disponível no site da CNN Brasil, e a manchete lê: França vai proibir o uso de abaiá nas escolas públicas, diz o ministro da Educação. Não sei se eu pronunciei o nome da indumentária certa. Mas qual é a ideia da notícia, só para dar um pano de fundo, né? Diz respeito ao uso do manto usado por mulheres muçulmanas, que atualmente vai ser proibido, né, nas escolas públicas, e se soma então a um conjunto de proibições que já estão instauradas no país. Né? O André falou aí no nosso primeiro bloco sobre a história da laicidade na França, né, essa tradição da laicidade lá, e há, né, essa tensão aí dentro do país, dentro da França já há algum tempo, em outros países também. A gente está trazendo essa notícia aqui para continuar o nosso papo, também para trazer
alguns elementos novos, né? Como, por exemplo, a questão da intolerância religiosa. E eu diria que essa notícia também diz muito para a gente sobre as tensões da religião em um mundo, se a gente pode falar assim, globalizado. Ou, em outras palavras, em um mundo em que há grande trânsito de populações. E aí você tem o problema de um Estado-nação e um território com uma multiplicidade de culturas, uma multiplicidade de vínculos religiosos, muitos dos quais podem tensionar as instituições e as normas estabelecidas de convivência no interior desses territórios. E aí, nesse ponto, a gente vê também uma outra faceta, né, dessa relevância contemporânea da religião, como a religião, talvez há alguns anos, alguns séculos atrás, ou algumas centenas de anos atrás, estava muito mais territorializada do que hoje, a despeito da sua vocação universal. Se você pensar em algumas tradições religiosas, como o catolicismo, por exemplo, o cristianismo, de maneira geral, é uma tradição expansionista, de certa forma, mas existem outras pertenças religiosas que são muito mais territorialmente vinculadas, né? E o que acontece quando essas pertenças mudam de lugar, ou quando as pessoas que portam essas crenças mudam de lugar, né? Como é que a gente lida com esse atrito, com esse choque? Então a gente traz essa notícia aí a respeito da França para conversar um pouco mais sobre isso. Deixa eu dar meu pitaco primeiro, porque é um assunto que todas as vezes que eu dei aula de Sociologia da Religião, na antiga pós-graduação na faculdade que eu dava lá no Rio de Janeiro, né? Ele é um tema que eu sempre retornava, essa questão da França. Porque qual é a peculiaridade da questão francesa? É que a laicidade na França ela se deu a partir de uma ruptura com a religião associada ao ancien regime, ao antigo regime. E com isso, o processo de modernização francesa, né, dado muito decorrência da Revolução Francesa, né, do estopim dela e seus desdobramentos, fizeram com que a concepção de modernidade francesa, primeiro se fosse autocompreendida em que, quanto mais avança a modernidade, mais recua a religião, que é a tese da secularização. Né? A modernidade ela se faz a partir do desvencilhamento do mundo religioso. Isso é uma característica do mundo francês, tanto que a Igreja Católica ela se associou à contra-revolução, basicamente, né, dentro do cenário francês. O catolicismo teve muito associado não só ao conservadorismo na França, mas os contra-revolucionários, os reacionários, né, você identificando o antigo regime. Né, e a luta contra a religião, inclusive com perseguição, né, de clérigos, o anticlericalismo, que é muito característico da França, se fazia como uma luta pela democracia, pela república. Né? Isso associa a uma segunda questão que é interessante, que é o quanto que esse tipo de visão também investiu na ideia de um Estado republicano. E o que seria um Estado republicano? É um Estado em que ele deve efetivamente substituir o religioso quando diz respeito à coisa pública. Então, a religião ela deve se estar no nível privado e o Estado ele deve ser plenamente laico, e se há um espaço para uma religião no espaço público, é a religião do Estado, é a religião republicana. Né? Então, nesse caso, os franceses eles representam a religião como não podendo fazer parte na sua manifestação pública. A manifestação pública da religião, a manifestação pública do indivíduo é contra cidadão. Então, os ritos aceitos no espaço público são ritos aceitos como republicanos. Né? E, nesse caso, há uma visão deles de uma tensão clara entre religião e republicanismo. Republicanismo é o momento em que o indivíduo vai ao espaço público, ele tem que tirar suas vestes. Ele tem que tirar suas vestes, tem que deixar a religião para a liberdade privada dele e atuar como cidadão no espaço público. Né? Então, essa questão da relação com o mundo muçulmano, com o mundo islâmico, é uma expressão de outra coisa, também mais ampla. Digamos, se o candomblé resistisse na França, também andar com roupa de candomblé também seria um problema. Né? Expressões religiosas em espaços públicos diversas também seriam problemas nesse contexto. Né? Existiria, não vindo da direita, mas da esquerda, uma esquerda muito associada à laicidade, muitas vezes ao próprio ateísmo, né? Dizendo, não, isso não pode. Tudo bem, você tem sua liberdade privada, mas o espaço público é o espaço da república. Então, é uma questão que a gente tem que entender de onde estão pensando.
para identificar qual é a razão da tensão. O espaço da escola é o espaço público, então não deve se levar pretextos religiosos. É assim que pensa digamos, um francês pensado dentro da lógica da laicidade. Isso é completamente diferente da experiência norte-americana, completamente diferente da experiência brasileira. Né? Se a gente não parte entendendo disso, a gente não consegue debater a coisa direito. Né? E a pergunta é, esse modelo francês, qual o limite dele? Primeiro, a particularidade histórica, né? É uma coisa muito, muito própria deles. E segundo, dentro de uma sociedade intercultural como a nossa, ele se mostra como fragilizado, extremamente frágil, né? E coloca em debate as tensões do que é a liberdade. Né? Se eu não tenho o direito de me expressar publicamente na minha liberdade privada, eu serei realmente livre? Essa é a questão que as pessoas levantam. Eu quero poder ir para a rua com o meu abaiá, com minha burca, com minha roupa de mãe de santo, de pai de santo, para poder exercer minha liberdade. Aí entra as tensões bem claras, né? Entre quem acha que sim e acha que não. Ô, André, acho que ninguém melhor para poder falar do que você sobre essa questão, né? E até porque amanhã você está indo para lá também, né? Dando um spoiler aqui. E uma coisa interessante que eu estava lembrando aqui, que você tem aquela famosa frase, aquele mote, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. E há quem diga que a grande frase da Revolução foi, não sei pronunciar o nome dele, mas eu acho que é Jean Meslier, que disse que o homem só seria livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Essa, essa teria Os sido franceses a... sempre muito leves, né? Hã? Os franceses sempre muito leves, né? E, salvo engano, ele era sacerdote católico, mas depois ele acabou produzindo um material sobre ateísmo, né, na França e tudo mais. Vale a pena depois conferir se é isso mesmo. Mas é curioso, porque você tem a ideia do último rei enforcado nas tripas do último padre, ou seja, é esse poder opressor aliado ao poder religioso que tem que acabar, né, na França. Então, você falando aí, eu fico pensando, dentro da história da França, sobre essa necessidade de um espaço neutro, né, onde já existe uma imigração muito grande na França. Hoje em dia são 6 milhões de muçulmanos na França, né? E aí você tem no espaço público, um espaço neutro, talvez uma ideia que se diga assim, olha, aqui todo mundo tem que ser francês. Aqui a identidade é a Todo mundo tem que ser francesa. republicano, todo mundo tem que ser republicano, mas isso acaba se É, confundindo com ser francês. Então, a ideia de uma religião que agora deve ser vivida, no caso, na esfera privada, né? O caso daquilo que a Paula Monteiro, por exemplo, falou sobre religião pública, não se encaixaria na França, que é aquela dissolução das fronteiras, né? Da invasão da religião para além do sistema institucional, dos símbolos, e por aí vai, né? Agora, o que é curioso pensar, para além dessas considerações históricas e tudo mais, é que o abaya ele é uma vestimenta que também significa identidade no mundo globalizado, né, para as mulheres. Então, se trata também de uma questão para além de respeito religioso e tudo mais, de uma identidade. E aí não caberia dentro da França essa discussão, mas fora dela a gente pode fazer, né, de um sociólogo israelense chamado Shmuel Eisenstadt, né, que falava sobre as modernidades múltiplas, né, que a gente não tem como pensar dentro dessa era da globalização, porque uma coisa é você falar do cinturão bíblico, né, nos Estados Unidos,
e outra coisa falar sobre o mundo muçulmano. Mas é interessante também abordar como o povo muçulmano ele vai tendo seus espaços em outros países, como na França, e como essas identidades são preservadas, né? Vale também pensar, aí, André, você me corrija se eu estiver também equivocado, para além desse fundamento histórico que você traz, essa discussão ela tem sido muito acalorada entre membros do partido mais conservador, né, de direita, e que tem, de fato, aceitado essa ideia, né, de retirar esse símbolo religioso, essa identidade da mulher muçulmana. Em contrapartida, você tem membros da esquerda que discordam disso e que trazem o elemento da laicidade para poder discutir, né, esses elementos religiosos aí enfim, no mundo da França, né? É bem observado isso. Eu acho que tem uma esquerda mais contemporânea, que acaba defendendo a expressão, né? E a esquerda mais clássica, que é aquela da laicidade republicana. E no campo da extrema-direita, eu acho a extrema-direita e a direita, né? A extrema-direita ela vincula já a identidade francesa ao cristianismo, né? A tradição cristã. Então, aí já é uma outra questão de recuperar os fundamentos cristãos do mundo moderno, do mundo ocidental, que levaria a uma discussão interessante sobre estudos sobre religião, mas já no sentido do teológico-político, que é um outro registro que me interessa bastante, né? Como que se pensa as origens religiosas no mundo moderno e tal. E como que isso tem a ver também com os processos de transformação do judaísmo e do cristianismo. Então, a extrema-direita ela já recusa isso, mas no sentido de ter que tirar o Islã daqui. Tem que tirar o Islã daqui, tem que evitar a grande substituição, né, que é da população francesa por esses caras que estão vindo, né, porque eles vão acabar superando a gente demograficamente, né? Então, aí é uma questão mais ampla. E da direita também, a direita republicana também do discurso da laicidade, né? Então, eu acho que a esquerda e a direita na França eles se encontram de certa forma. Um outro ponto que eu acho que é porque uma parte desse debate é apenas esse sintoma de um problema mais amplo. Qual é o problema mais amplo? Que é um problema que diz respeito a essa transformação de uma sociedade que tinha uma certa homogeneidade e que ela foi se multiculturalizando, né? Poderíamos dizer até, de certa forma, a Europa está ela tem alguma coisa de abrasileiramento, no sentido de viver com multiplicidade de culturas e até mesmo experiências de mistura, né? De mestiçagem da população, mais aguda do que existia. Então, existe um certo medo desses indivíduos que estão associados à identidade francesa, alemã e tal, de ver a população ser completamente desfigurada a partir da visão deles do que são essas sociedades. E nesse caso, a minha visão é de que isso é um processo irreversível com o qual eles têm que lidar. Mas tem um outro aspecto, que se existe algum desbrasileiramento da Europa, na verdade, o problema deles na verdade, é amplo, é mais amplo. Porque no Brasil, a gente tem essa mistura, mas tem uma homogeneidade muito grande dada pela linguagem. A experiência europeia é de interculturalidade muito pesada, e a questão dos árabes na Europa tem a ver também da formação das comunidades fechadas e que não se integram nem mesmo linguisticamente porque não o querem. E aí é um tensionamento muito grande e não é uma questão que deve dizer é só xenofobia. Não é só xenofobia, é uma questão séria, né? De você ter fluxos migratórios em que você vem indivíduos que não representam a relação com a mulher, por exemplo, como um francês ou com um alemão representa. Tem a estrutura, que é uma estrutura muito mais patriarcal do que qualquer coisa que podemos imaginar no contexto ocidental, né? Existe a tendência a se fechar em comunidades e até mesmo se recusar a falar na língua nacional. Isso tudo gera uma reação das pessoas populares, não é só a reação de líderes malvados e tal, é uma reação das pessoas dizendo, calma aí, o que está acontecendo? Por que esses fluxos, esses imigrantes não estão querendo
ser integrados na nossa sociedade. De alguma forma, vocês estão vindo aqui, são bem-vindos, mas também tem que ter um esforço de entrar na nossa sociedade. Tem que ter um esforço de aprender a própria língua, de compartilhar dos nossos valores, né? Não pode um homem muçulmano tratar a sua mulher colocando o abaia e falando ela não pode ser desejada, e esse mesmo homem olhar para as outras mulheres desejando e chamá-las de puta, entendeu? Então é uma questão, ou até mesmo ameaçar com violência física uma pessoa no seu território dizendo que é puta porque é ocidental, se comporta como ocidental. Então, há tensionamentos, há conflitos culturais que essa questão é um sintoma, é apenas uma questão mais ampla que diz respeito a, de um lado, como que é difícil na Europa você ter integração, porque, digamos, tem algo da Europa, desses países, que dificulta isso. No Brasil, os fluxos entram e se integram na sociedade nossa. Existe algo aí, sim, da dificuldade de se integrar na sociedade. Mas também existe algo também do outro lado, como que certos tipos de imigrantes se recusam a entrar, porque querem manter a tradição de origem. E, nesse caso, a questão do que se chama de islamofobia, tem um lado de fobia, sim, mas tem um lado de, calma aí, tem algo desse tipo de imigrante que gera realmente problemas que são problemas públicos, ou seja, com os quais você tem que lidar. Né? Problemas que são seriamente públicos, têm que ser debatidos, né? Não desqualificados. Tem que ser postos na mesa e dizer quais são as condições de uma integração e de uma participação nessa comunidade europeia e nesses países. André, você falando aí, eu fico imaginando que existe também, do lado de fora da Europa, uma certa tentativa de quebrar essa ideia de hegemonia europeia, né? Esse centralismo europeu, enfim, essa força, né, de países colonizadores e tudo mais. Você tem isso, uma pena, e foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que a gente tem conversado nos bastidores, uma pena, por exemplo, como dentro desses estudos, né, decoloniais, pós-coloniais e tudo mais, autores importantíssimos, né, europeus têm sido descartados para se pensar a própria realidade. Né? Então, há também uma certa dificuldade de se pensar historicamente, como você pontuou na primeira parte desse segundo bloco. Né? Então, você tem um avanço aí de um multiculturalismo, né, uma defesa de uma pluralidade e integração, mas, ao mesmo tempo, brilhantemente, como você falou, você não consegue observar um bloco crítico quando há uma defesa do uso do abaia, mas não há uma defesa da mulher quando ela é violentada dentro do aspecto religioso. E é importante aqui que eu coloque isso aqui em negrito, sublinhado, caixa alta. Não estamos aqui dizendo que a religião muçulmana, né, ela trata a mulher de forma subalternizada, né, em termos gerais. Como eu disse aqui na introdução, não tem como destacar a identidade de uma religião. Você pode ter uma família muçulmana e que tenha aspectos impressionantes nesse caso, né? Mas você tem uma luta por um multiculturalismo, uma pluralidade, uma integração e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, você tem também desses grupos uma acriticidade quando se trata desses casos de violação de direitos humanos, seja dentro da religião muçulmana, seja dentro do cristianismo, qualquer outro. No Brasil, dentro da estrutura afro-brasileira, que acontece muito, né? Há uma criticidade muito grande em relação às violências causadas, né, pela religião afro. Então,
acredito eu que existe essa linha, né, paradoxal, uma defesa e uma acriticidade também, né, desses movimentos. Eu acho que é uma sobreposição, né, de pautas aí em questão, né, porque, por um lado, você tem o problema muito vivo e urgente da violência religiosa interna, né, a países com múltiplos, todos os países, né, que têm múltiplas crenças, né, mas aí a gente tem casos de violência religiosa no Brasil que só tem aumentado, né, direcionados a religiões afro-brasileiras. E a gente também tem, por outro lado, o problema da natureza da relação entre valores que a gente pode dizer de maneira mais ou menos ampla, republicanos ou modernos, e valores calcados em tradições que muitas vezes não combinam, né, entram em atrito ou são contraditórios, que é um problema, enfim, tão antigo quanto a própria história do Estado moderno, né? A própria ideia de um Estado que é uma nação é uma ideia que pressupõe uma comunidade simbólica dentro de um território, né? E essa comunidade simbólica, enfim, como a gente constitui uma comunidade simbólica em um lugar de diversidade de vínculos, ainda mais se tratando de religião, que é algo que diz respeito a valores últimos, diz respeito também a uma ética de conduta, a uma forma de se conduzir no cotidiano, né? Eu acho que é certamente um tema ainda assim, mais contemporâneo que esse, não tem como, né? E também diz respeito, por outro lado, o André trouxe o teológico político. Eu acho que é importante trazer o teológico político, porque diz respeito também a em que medida a religião é uma forma de não só de pertencimento circunscrito, restrito, mas uma forma de agenciamento da vida coletiva, né? A religião é uma maneira de agir enquanto sujeito coletivo, né? Em parte, a gente também tem que se perguntar quais são as condições concretas para que certas religiões se tornem, né, tão quase como a primeira opção dos indivíduos para agir coletivamente, né? E isso não é acidental e muito menos é novo, né? Na verdade, acho que a gente vê aí que se os autores do teológico político estiverem certos, a religião sempre cumpriu essa função, de certa forma, né? Tanto a função do lugar do simbólico, de uma maneira de autorrepresentação de um grupo, tanto quanto a função da organização da vida coletiva. Essa questão do teológico político, para a gente terminar esse bloco, é interessante, para pegar até um ponto. O pessoal extrema-direita, que essa categoria é complicada, porque a extrema-direita europeia é diferente da extrema-direita americana e tal, é muito complicado, né? A europeia tem mais passagens com certo trabalhismo, e aí também mistura esquerda com direita, tem mais misturas, é bem diferente do fenômeno Bolsonaro no Brasil. Mas uma coisa que eles falam muito, que diz respeito a essa questão, é que a civilização ocidental ela tem uma origem cristã, de certa forma, os direitos humanos é uma secularização de esquemas teológicos políticos, né? Então, existe uma certa visão histórica em que essas coisas estão entrecruzadas, né? E negar isso é um problema, né? Negar esse processo. Para eles, digamos assim, ter certos tipos de religião que não estão vinculadas ao valor fundamental da sociedade ocidental, que seria os direitos humanos. Isso é verdade ou não, isso é uma outra coisa, mas é um problema que se levanta. E não é um problema fácil de você dizer, não, não importa. É um problema que importa. Importa sim. Porque determinadas representações de Deus, determinados códigos religiosos de estruturação, podem negar claramente os direitos humanos, né? Inclusive dentro do cristianismo e do judaísmo. Perfeito. Apenas fazer aqui um leve comentário, né? Um breve comentário sobre a questão da intolerância religiosa aqui no Brasil também, em que você tem o elemento do racismo religioso desde 2010, né? Que essa foi um termo utilizado desde 2010. Uma antropóloga chamada Ana Paula, esqueci agora o sobrenome dela, em que ela diz que pode ser até utilizado a questão da intolerância religiosa para o cristianismo, porque não existe ali, não existem cristãos
existe um bloco ali que possa ser demarcado etnicamente, né? Étnico-racialmente, né? Digamos assim, como as religiões de matriz africana, né? E então, por isso que se coloca o racismo religioso voltado mais para as religiões de matriz africana. E isso já desde do início, né, desse século, 2003, você já tem uma lei que, por exemplo, obriga na educação a se falar sobre a história da África, né, a cultura africana e tudo mais. A questão que eu, por exemplo, coloco como tensão é quem são os produtores desses materiais didáticos, né? Porque você tem uma outra temática importante, eu tenho alguns textos produzidos no Fios do Tempo sobre isso, que é sobre o identitarismo, né? Em que você pode desconsiderar também alguns outros elementos que são extremamente importantes nessa área. Para além dessa questão da educação, você tem a questão da representatividade, né, na mídia, como os religiosos de matriz africana são representados, né, nos filmes, nas novelas, na televisão, nas séries, enfim, e na forma jurídica. E nós tivemos esse ano o Lula sancionando uma lei em que ele equipara a injúria racial ao crime de racismo, citando, inclusive, o racismo religioso. Esse debate é interessante, só para poder fechar esse assunto também da intolerância religiosa, fazendo ponte aqui no nosso espaço, né, brasileiro, porque parece que ele também envolve, de certa forma, a questão de marcador de exclusão social, curioso para poder se pensar aí, né? Encerramos, então, o nosso segundo bloco e vamos para o terceiro bloco, a surpresa na mesa, que vai ser trazida pelo André. Diga lá, André. Então, queria ter uma reação de vocês rápida em relação a uma descoberta que eu tive aqui. Não é tanto descoberta, eu estou na Áustria, né? Não é descoberta porque está presente no livro da Patrícia Iachorra, com Freud Vienne, no capítulo que ela fala sobre, mas aí eu vi, né? E isso que eu acho que é interessante. Existe um tipo de estabelecimento que é chamado de Rohringer. Coloquei aqui no chat para vocês conseguirem pronunciar, né? Entender. O que é isso? Você tem... eu não estou agora em Viena, eu estou em Baden, que é próximo de Viena, né, que dá para ir com veículo leve sobre trilhos para lá. O que você tem são vinhedos, pequenas propriedades rurais de caráter familiar, né? A família ela tem essa propriedade, propriedades, inclusive, que a própria colheita da uva ela é toda automatizada. Então, o caminhão que tira, você não precisa de gente pegando uva e tal. Você vai precisar de um caminhãozinho, vai lá, extrai toda a uva do vinhedo. São propriedades pequenas, em que as pessoas produzem vinho, que é uma coisa muito presente no cotidiano deles, né? E é barato também, aqui na Europa, mais barato que Coca-Cola. E eles extraem, fazem um vinho e também produzem outras coisas. Por exemplo, frios, né? Salame, presunto, também carne de porco, carne de frango. E o que é o Rohringer? São desdobramentos desse tipo de pequenas propriedades que estão na cidade, mesmo colado na cidade, que formam restaurantes. Esses restaurantes, eles são restaurantes que só vendem aquilo que é produzido pela propriedade. Então, é muito interessante o Rohringer, que é pequenas propriedades comunais, familiares, associados a estabelecimentos que as pessoas vão para consumir aquilo que aquela propriedade produz. E só vende aquilo, né? Então, por exemplo, no Rohringer da família Schwertführer, por exemplo, que é desse vinho aqui, vende-se tudo que é produzido na comunidade, na propriedade daquela família. E esses Rohringers, eles abordecem meio que a sazonalidade também do processo de produção. Então, eles não estão abertos 24 horas, não estão abertos todos os dias do ano. Eles abrem quando tem a produção também. Então, também existe um acordo comunal em que a produção ela é feita, digamos assim, certas casas abrem em determinado momento do ano,
outras casas abrem outro meio desse ano, que permite também que você regule a concorrência. Não está todo mundo concorrendo com todo mundo. Digamos, fica a quantidade de casas abertas que dê para ter uma boa concorrência. Né? Então, também é um mecanismo aí de controle comunitário dos mecanismos de concorrência. Eu queria escutar um pouco vocês a respeito desse tipo de experiência. O que vocês acham a respeito disso? Né? De propriedade, articulação com consumo, de restaurante, essa forma de regular o mercado. Eu gostei muito, me lembrou, realmente é uma janela e uma forma outra de organizar a atividade produtiva, né, que é uma atividade produtiva ligada, né, ao ciclo de ciclo natural das estações, né, e me lembrou, sem querer parecer comunista, mas já parecendo, aquela famosa citação do Marx, né, de como seria a atividade produtiva em uma sociedade pós-capitalista, em que a pessoa seria pescador de manhã, trabalharia na lavoura de tarde, crítico cultural à noite, né, porque é só num modo produtivo desse, né, que não há exigência de continuidade e a exigência de uma regularidade quase mecânica mesmo, né, como a gente veio a aprender, que é possível você fazer essa alternância, né? Produz aquilo que está naquele momento, quando não é época de produzir, você faz outra coisa, trabalha em outra coisa. É quase uma propriedade especializada, mas o modo de trabalho é anti-especialização. Né? Porque eu imagino que as pessoas que trabalham ali acumulam uma série de outras funções, enfim, tiram seu sustento de outras coisas. Né? Acho fantástico. Eu estava olhando umas fotos aqui e acho muito bonito também. Lucas se revelou um marxista, hein? Pior que marxista, comunista. A cada episódio eu me revelo mais que marxista. É complicado isso. André, a primeira coisa que eu tenho a dizer é muito importante. É que já fica o meu pedido para você trazer um rótulo desse para mim. Não se esqueça. Já encomendou, né? Já. Eu também estava dando uma olhada aqui nas vilas, né? Como é bonito esteticamente falando também. É uma questão que aguça os sentidos, né? A questão estética, não é apenas a questão da produção e tudo mais, o cálculo, né, que tem ali, mas possivelmente estar ali, respirar ali e tudo mais. Mas eu fiquei pensando em duas questões interessantes. Primeiro, um senso, talvez que me parece meio que de liberdade, de trabalhar na sua própria terra, na sua produção, e obviamente com disciplina, mas com certa liberdade, né? De fazer o seu tempo, de seu horário e tudo mais. E, por outro lado, eu estou pensando aqui, André, na questão da concorrência. Porque não é uma concorrência, ainda que dois ambientes desses estejam abertos simultaneamente, a concorrência talvez seja muito diferente daquilo que a gente entenda conceitualmente. Por quê? Porque a precificação ela vai equivaler à produção muito peculiar, né? Talvez o que tenha numa terra vai ter em outra. O vinho é uma qualidade diferenciada, é uma marca diferenciada. A terra, a altitude, isso tudo pode ser muito similar, mas a maneira de cultivo e tudo mais traz uma identidade muito própria, né? Então, como se dá também a questão da precificação e da venda desse produto, talvez se também ocorra uma certa... Aí eu não sei, você pode me dizer como é que é feito o marketing disso, como é que é feito o fetiche dessa mercadoria, nesse caso, né? Sobre isso não sei muito, assim, mas aparentemente é uma coisa mais do conhecimento de todos de que existem os Rohirges, tem meio que o polo dos Rohirges, né? É turismo, né? Faz parte de uma trajetória turística ou não? Não necessariamente no caso de Baden, não, porque não é uma região propriamente turística. É algo que também está existente nos... Se você falar no Rohirrigen, né?
O que está Rohingeren, mas vou falar Rodrigues mesmo, para facilitar. O que tem também é uma certa valorização da economia local. Então, não é um local para turista. É um local que diz respeito às pessoas que moram na cidade, né? E tem um pouco também isso, assim, de nós vamos consumir aqui e não vamos consumir lá. Tem um pouco essa questão também de valorizar a economia local, né? Que tem muito a ver com os desafios hoje em dia existentes de você fazer economias de circuito mais curto, de você valorizar a territorialização da economia, né? Porque a lógica do capitalismo neoliberal é que, digamos, todos nós estamos conectados com o mercado mundial. Então, o vinho pode vir de todos os lugares, concorrência mundializada, né? Você sai importando e tal. E esse tipo de organização ele é uma outra coisa, né? Tem mais a ver com um certo modo de vida, uma certa cultura, né, enraizada numa determinada localidade, que tem hábitos que têm uma percepção de comunidade, né? Mais forte do que propriamente uma ideia de um mercado. Tem mercado, produz-se vinho para vender para o mercado, né? Mas existem outros fatores em jogo, né? Existem outros princípios organizando. Eu diria assim, seguindo o Karl Polanyi, também o pessoal da economia social e solidária, que tem o princípio do mercado, tem, mas também tem o princípio da reciprocidade. Por exemplo, esse sistema de cooperação, da concorrência, é reciprocitário. E também tem o princípio da comunidade doméstica, né? Da gestão doméstica. Uma economia muito associada à gestão das famílias, né? Então é muito interessante. Sobre preço é super barato também, né? Então não é uma coisa que vira uma coisa cara para a elite. Pelo contrário, vinhos premiadíssimos, muito baratos. 6 euros, 7 euros, 8 Então euros. traz 2. Eu só posso botar 6 na mala, senão eu sou proibido de entrar. Você traz para você e agora que eu moro perto de tu, eu passo na sua casa. A gente faz assim. A gente bebe junto, né? Isso aí. Valeu, André. Muito boa a surpresa. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, então. Eu queria agradecer mais uma vez ao Nelson pela participação. Nelson, muito obrigado. Você é sempre bem-vindo de volta. André, também muito obrigado por participar aí no fuso horário. Lá já é madrugada. Amanhã ele tem que partir de avião para outro país para continuar a turnê internacional. Para você conferir a programação aí do ateliê de lançamentos, dê uma olhada no site, também dê uma olhada no Instagram que você encontra. Diga, André. Não, é isso aí. Turnê de lançamentos, compre os ingressos, né? É isso. Nelson, obrigado. Ok, eu agradeço, Lucas, André, pelo convite. Espero que, de fato, tenha valido a pena aqui essa nossa participação. Obrigado mesmo. Valeu, com certeza. Um abraço para vocês e até o próximo episódio do Conversa de Ateliê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.